Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Além do Ordinário e hoje teremos pela primeira vez um homem na área do jornalismo. Frederico Duarte Carvalho, nascido no Porto, é jornalista desde 1992 e é autor de 17 livros publicados e aceitou o meu convite para termos uma conversa um pouco fora da norma. Depois de já termos feito uma gravação de um episódio sem sucesso, quero agradecer-te mais uma vez, Frederico, por estares aqui, por disponibilizares o teu tempo para conversarmos sobre coisas que talvez não interessem a muita gente. Gostava de começar por te perguntar, Frederico, como é que deveria ser feito realmente o jornalismo? Obrigado, João, pelo convite, pela pergunta preliminar que fizeste, que já revela até um sentido jornalístico da tua parte. A curiosidade é aquilo que deve pautar o jornalista. E a curiosidade é, muitas vezes, ir até ao fundo de algumas questões, de fazer perguntas, ainda que possam parecer incómodas, aos poderes estabelecidos ou a quem dirigimos essas perguntas incómodas, mas também ter alguma cultura geral para saber que perguntas fazer e quando as fazer, como fazer e bases de educação. Portanto, basicamente, não há um grande segredo para ser jornalista. O jornalista é apenas o sentido de uma coisa que é pouco comum nos dias de hoje, que é o sentido de missão quase. Claro que o jornalista é um cidadão como os outros, que precisa de pagar as contas no supermercado, que também tem direito a descansar e não é um ser humano acima de toda a gente. E, portanto, um jornalista também tem de ter dúvidas, também tem receios, também tem medo, também tem dificuldades. E hoje em dia, aquilo que eu pareço ver é jornalistas que não têm dúvidas, que têm receio em mostrar os seus receios, que se calhar não fazem as perguntas que eles sabem que podem fazer, mas não as querem fazer. E isso é que me entristece, e isso é que me mantém um pouco, não vou dizer afastado, mas mantém-me um pouco distante de algum do jornalismo que hoje em dia eu vejo a ser feito. E é triste para uma pessoa como eu, que quis sempre ser jornalista desde pequenino, assistir àquilo que vejo nos dias de hoje. E, portanto, o maior problema depois é que isso chega às pessoas sem que elas tenham depois a verdadeira noção de como é que foi cozinhada a informação que elas recebem. Eu costumo dizer que eu sei como é que funciona a fábrica de salsichas, sei como é que as encheram, sei que produtos é que estão lá dentro, sei o que é que falta até nos rótulos do jornalismo que nós consumimos nos dias de hoje. E sei que também não vai ser fácil conseguir colocar isso à disposição das pessoas. Portanto, mas pouco a pouco, algumas pessoas vão compreendendo, algumas vão sentindo a necessidade de encontrar respostas que não encontram no jornalismo e acabam por assistir a programas como o teu, que acabam por ser mais informativos às vezes do que aquilo que nós vemos na televisão, ou lemos nos jornais, ou nas revistas e ouvimos na rádio. Mas isso até pode começar, de certa forma, a ser pejorativo mesmo para a sociedade, porque a sensação que eu tenho é que quem se quer verdadeiramente informar, quem quer ir fundo, com alguma facilidade deixa de consumir os meios de comunicação mais mainstream, sei lá, mais fortes, com mais poder de influência, inclusive. E isso acaba por ser, de certa forma, perigoso, porque quem quer ir mais fundo fica sem instituições que possa confiar, fica sozinho nessa exploração e fica muito mais vulnerável à quantidade de conteúdo que hoje em dia é criado de forma inocente ou com propósitos menos agradáveis, que são conteúdos gratuitos na internet. Qual será o futuro do jornalismo se a ética não voltar, se o questionamento profundo dos próprios jornalistas e das próprias instituições não voltar? O que é que achas que pode vir a acontecer? Isso é a tal questão do jornalismo cidadão. Até que ponto é que um jornalista, um cidadão, pode fazer jornalismo também colocando as mesmas perguntas que um jornalista colocaria
e que não são colocadas e ele vê-se obrigado a fazê-las. Mas depois também o próprio jornalismo cidadão poderá ser um produto de uma experiência pessoal e que não obedece a umas regras que muitas vezes existem na redação, que é várias experiências pessoais à volta e que podem ajudar a que a informação seja mais próxima de uma verdade e mais próxima ao cruzamento de informações dentro de uma própria redação, coordenadas com um editor, recolhidas por vários repórteres e depois finalmente plasmadas em papel, no suporte de rádio ou de televisão. Hoje em dia, eu digo que há cada vez mais necessidade de haver jornalismo e há cada vez mais espaço para ser feito jornalismo, porque não tem sido feito. Por isso é que tu tens muitos... tens aquela frase dos fake news, que foi inventada no tempo da campanha do Donald Trump. O nosso sai em inglês, sai sempre melhor do que notícias falsas ou mentiras. Pronto. E, portanto, as notícias falsas, quase que podemos dizer que são as inverdades. E o mundo acaba por ficar muito cheio de muitas inverdades, que são verdades misturadas com mentiras, algumas ou enganos ou equívocos. Cada uma destas palavras tem um sentido, atenção, porque não há jornalistas que queiram mentir. Agora, muitas vezes há jornalistas que transmitem uma informação falsa que eles acreditam ser a verdadeira. Só que a forma como ela lhes chegou já vinha inquinada. E se calhar eles não tiveram, no mundo moderno, uma oportunidade para fazerem mais do que um simples cidadão faria com aquela mesma informação. E, portanto, entre o profissional que tem a obrigação e o mero curioso que também tem acesso às informações, há uma grande diferença. E não é uma questão de eu querer ter a minha quinta e ninguém poder lá entrar. Eu acho que toda a gente pode entrar, desde que também sejam portadores de uma ética, tu bem disseste, e a ética, caramba, uma palavra tão grande e tão discutível, o que é ética, com visões de ética que nós podemos ter, mas que acaba por ter simplesmente várias regras. Cumprir a Constituição da República, por exemplo, em que nos subjeitamos, cumprir direitos de privacidade também, não é qualquer pessoa que pode ser exposta publicamente, há que haver uma justificação pública que permita isso, não é? Há políticos que podem ter mais direitos ou menos direitos do que um simples cidadão anónimo, por exemplo, por causa das suas funções. Portanto, tudo isso pesa no momento em dar a notícia, pesa no momento da responsabilidade que a notícia poderá ter para uma sociedade. E isso, há profissionais que são pagos para terem essa responsabilidade e assumirem e viverem bem com ela, mas se calhar não têm feito um bom uso dessa responsabilidade. Eu poderia apontar casos mais ou menos concretos, mas isso já agora durante a conversa, se à medida que nós fomos conversando sobre casos concretos que tu queiras falar, e eu posso ir dando a minha opinião ou dizendo aquilo que eu sei de alguns desses casos. Ok, perfeito. Mas só para fechar aqui este capítulo, eu faço esta pergunta porquê? Porque estou com a sensação, tenho tido a sensação que muitas vezes o bom jornalismo, ou o jornalismo de verdade, se é que se pode chamar assim, não tem sido muito praticado, talvez não seja pela vontade do próprio jornalista, enfim, da pessoa que investiga, da pessoa que faz o texto, da pessoa que faz a escolha de imagens, mas sim da própria instituição que acolhe esse conjunto, essa equipa, que enfim, essa equipa de jornalismo. Será que a solução será, num futuro próximo, começarem a existir cada vez mais projetos de jornalismo independente? Ou cada um que se vir na internet e que faça o seu melhor e que cada um reme para o seu lado? João, há uma questão de mercado. Podes ter 50 jornalistas independentes, agora resta saber se esses 50 jornalistas independentes seriam apoiados pelas mesmas 5.000 pessoas, imaginemos, que eles iriam precisar para poderem dar-lhes €1 cada uma dessas pessoas, para ele poder ter dinheiro para poder fazer o seu trabalho para a sociedade, em prol da sociedade. €1 para uma pessoa não custa muito. 50 €, se calhar já custa um pouco mais. Portanto, podiam escolher, eu não vou dar a 50 jornalistas, vou dar a um jornalista.
Mas por isso é que temos uma redação com 50 jornalistas que podem ter já um público mais amplo a pagar uma subscrição de um jornal. Isso é um mundo perfeito, isso é um mundo utópico. A sociedade terá ou não de se organizar. Há projetos de jornalismo independente. Eu falo, por exemplo, do Pedro Almeida Vieira, que fez o Página 1, que recebe apoios somente dos seus leitores, nem sequer tem publicidade. Há outros que são, também têm o apoio dos seus subscritores e que têm publicidade e que são grandes jornais de referência nacional, que nós sabemos bem quais são, e que têm têm uma grande publicidade e uma grande máquina comercial para arranjar leitores para fazerem as suas edições e fornecer então às pessoas a informação que eles produzem e que as pessoas tomam como boa e aceitável e estão dispostas a pagar. O problema é que quando eu vejo alguma dessa informação, eu digo, mas para isto, pagaram para isto e não pagam para um outro, se calhar diz coisas mais certas, mais acertadas e recebe menos. Portanto, o mercado nem sempre, apesar de ser uma boa ideia confiar nas pessoas e que elas possam escolher a quem pagar o seu dinheiro. Aliás, é um dos programas do governo, é dar um cheque em branco, não é em branco, um cheque do valor determinado, mas em branco com o nome a quem o endereçar, para que as pessoas possam escolher a quem endereçar em seu nome esse valor para a comunicação social. A quem é que isso irá parar? Vai parar é uma forma, é um financiamento indireto, porque depois vai separar a uma espécie de publicidade já paga e que é o resultado então de grandes ações de marketing e dos mesmos jornais que ao fim e ao cabo foram os mentores da ideia. Portanto, é um mundo um bocado perigoso. Eu vou fazendo o meu trabalho, escrevendo livros, escrevendo umas coisas de vez em quando nas redes sociais, até pronto para manter uma atividade e manter-me conhecido, porque ao fim e ao cabo isso é o mercado onde nós nos funcionamos hoje em dia, é o do reconhecimento público. Eu não preciso de grande ser reconhecido na rua, nem nada do género, desse género, até me sinto às vezes um bocado embaraçado, mas não posso deixar de dizer que é este o mercado que nós temos que viver. Há uma única coisa que o jornalista tem, independentemente do jornal onde trabalha, independentemente de ser freelancer, independentemente de ser de um mais pequeno e tudo, há um único património que o jornalista tem, que é um património muito frágil, que pode desaparecer rapidamente caso ele cometa um grande erro, assim, que é o seu nome. O seu nome é uma marca. O meu nome, Frederico Duarte Carvalho, o nome pelo qual eu assino já desde 92 os meus textos e dos livros que eu publiquei, é a minha marca. Já pode estar um bocado gasta em alguns assuntos, classificam-me como o jornalista das teorias da conspiração, em que eu vivo bem com isso, se bem que eu respondo sempre às pessoas quando me dizem isso, que eu, na realidade, eu detesto teorias da conspiração. Detesto-as. Porque para mim as teorias da conspiração são um sinal de que os jornalistas não fizeram o seu trabalho, como deveria ser, e portanto resultam disso dúvidas na sociedade e que chamam teorias da conspiração quando não as querem ir mais fundo, aprofundar. E portanto eu, por aprofundar assuntos que não foram aprofundados por outros, acabo por ser catalogado como jornalista das teorias da conspiração, precisamente por isso, porque eu tento desconstruir, ou pelo menos justificar, porque é que existe ou não aquela determinada chamada teoria da conspiração. E, portanto, faz de mim esse grande especialista nas chamadas teorias da conspiração. Na realidade, o primeiro livro que eu escrevi, dito além de outros dois que não tinham nada a ver com este assunto, mas o primeiro grande livro que eu escrevi foi em 2003. Que era este, chama-se Eu Sei Que Você Sabe. Que é um livro que ainda está atual, posso dizer, apesar de ter 20 anos, 21. E tem um subtítulo, já naquela altura ainda nem o nome, ainda não tinha havido este boom de pessoas a falar das teorias da conspiração, mas eu já dizia, Manual de Instruções para Teorias da Conspiração. Portanto, eu reconheço que sim, até fui eu que chamei, eu próprio, aquilo que eu detesto, eu próprio pus na capa de um livro, mas era precisamente isso, porque eu dizia todos os factos
dizia que todos os factos descritos neste livro já são conhecidos há muito tempo, narrados pela imprensa e em outras obras. Provavelmente nunca foram relacionados desta forma. Alguma vez se debruçou sobre umas determinadas perguntas que eu depois fazia aqui, e eu dizia, encare este livro como um possível manual para teorias da conspiração. Ora, precisamente eu estava a explicar como é que o falhanço do jornalismo em responder a certas perguntas levou então à criação das teorias da conspiração. Os temas eram, por exemplo, o 25 de Abril, o papel da CIA no próprio 25 de Abril, a morte de Sá Carneiro, Francisco Sá Carneiro, e na altura também já falava do grupo Bilderberg, e isto foi publicado em 2003, estava ainda muito na berra, naquela altura, o chamado caso da Casa Pia, portanto, também que levou, aí sim, a imensas questões no jornalismo e que condicionaram políticas e até mesmo muitas mentalidades, psicologicamente, um país ao longo dos anos que se seguiram. E desde quando é que o jornalismo está no estado em que está? Porque a sensação que eu tenho é que o jornalismo parte de um princípio em que um homem ou uma mulher tem acesso a uma informação que poderá ser útil ao próximo, ao seu semelhante, e por isso faz questão de passar essa mensagem. Portanto, para mim, o jornalismo tem por base um certo cuidado com a sociedade. Desde quando é que achas que o jornalismo já não tem esse cuidado ou já não tem esse propósito e que serve apenas e só a propósitos de grandes corporações ou até governamentais, se assim quisermos chamar? João, eu acho que o jornalismo sempre serviu o propósito das grandes corporações internacionais. Ou tinhas jornalismo do Estado, ou tens jornalismo privado. Se tens jornalismo privado, é porque aquilo é uma espécie de arma a um privado. Porque ganhar dinheiro com o jornalismo em si acaba por ser um pouco utópico. Sou eu, estou a utilizar aqui as palavras utopia mais vezes. Depois explico. O Citizen Kane, um filme do Orson Welles, não sei se já viste, não sei se muitas pessoas estão a ver, mas Citizen Kane é um filme de 1941, salvo erro, do Orson Welles. E é o filme sobre um patrão dos jornais. Muitas vezes nós comparamos certas pessoas que estiveram na política e que são donos de jornais ao Citizen Kane. E ele baseava-se no Rudolf Hearst, também, dos Estados Unidos. Isto já nos anos 40. E uma das coisas que eu acho piada no filme, um dos clipes do filme, que podem ser consultados na internet, assim dizer, umas partes, é uma em que o Citizen Kane é um homem riquíssimo, cheio de dinheiro, que herdou dos pais, que tinham um negócio de petróleo, desde pequenino. Ele foi criado por um tutor e quando chegou à idade maior recebeu toda a fortuna. E que começou a desbaratar a fortuna, e uma das formas de desbaratar a fortuna foi comprar um jornal. Iniciou um jornal. E há uma cena em que o seu gestor de conta vai ter com ele e diz: você está a gastar $1 milhão por ano. Isto só dá prejuízo, o seu jornal. E ele vira-se para ele e diz assim: sim, mas se eu continuar a este ritmo, eu posso fazer o jornal durante 40 anos, eu tenho 40 milhões. Estou aqui a inventar, não sei se era este valor ou assim. Mas a ideia é essa. A ideia é que uma pessoa tem um jornal que é mais para ter poder de influência, para criar, se calhar, dinheiro para outras empresas à volta, e o próprio jornal vai dando prejuízo, mas o lucro colateral para as outras empresas, que não se vê no dia-a-dia, não se vê nas páginas dos jornais, é que justifica a existência do jornal. E isso passa por influência política, influência social, influência depois também a nível de manipulação de pessoas e de ideias, e isso, o jornalismo é uma arma. Por isso, é preciso ter muito cuidado, por um lado, o qual os próprios governos têm de ter preocupações sobre quem é que está à frente dos jornais, quem é que são os proprietários dos jornais, quem é que os proprietários escolheram como diretor para gerir depois, é uma hierarquia quase militar,
quem é que escolheram como diretor para depois gerir os editores de secção, e quem é que os editores de secção têm depois como, digamos, repórteres, que são depois os soldados à raia miúda. Portanto, tudo isto responde a uma hierarquia que muitas das vezes não pode deixar entrar uns franco-atiradores, uns tipos perigosos. Portanto, e isso acaba por, ao longo dos anos, ir-se refinando e isso mudando. O que tu estás a assistir neste momento e que te leva à tua pergunta de desde quando, o sentido dessa tua pergunta é porque agora começa a ser mais visível com as redes sociais, que antes não havia, com a internet, que era uma outra coisa que antes também não existia no mundo dos jornais, com a possibilidade de as pessoas já começarem a serem elas próprias os francos atiradores e a decidir quem é que é um bom jornalista ou não é um bom jornalista, que era uma coisa que antes não existia no Correio dos Leitores, mas que agora existe na caixa de comentários, e quando fecham as caixas de comentários existem depois em redes sociais já de influencers, e portanto, e depois há a necessidade de criarem condições para ver quem é que são os influencers que interessam ou não, e depois tentar afastar-se. Portanto, está-se a abrir vários campos de batalha novos, recentes, e que acaba por demonstrar uma grande guerra psicológica e social que está a acontecer à nossa frente. Muitas das pessoas ainda estão mais ou menos excluídas, outras ainda olham para os jornalistas como uns tipos sérios e que ponderam como monges num mosteiro o que é verdade e o que não é verdade e o que é que pode ser dito ou não às pessoas para que elas possam consumir como verdade e que as mantenha contentes e pacíficas e não façam uma revolução. Dizia a canção, a revolução não será televisionada, isto já é antigo, já não é de hoje. Portanto, a pergunta só faz sentido precisamente porque agora começa a ser mais evidente. Porque já há muito tempo que existia. Há muito tempo que era assim. Havia depois uns ou outros que ainda com algum cinismo, alguma inteligência, alguma capacidade de diálogo ou alguma ilusão antes de se desiludirem, ou outros que se iludiram, mas quando viram a verdade perceberam que se calhar estar do outro lado até era mais proveitoso e mais fácil do que lutar contra aquilo que eles achavam que era a beleza do jornalismo. Portanto, tens aí imensos exemplos de como é que as coisas se constroem. Cada caso acaba por ser um caso, mas na generalidade acaba por ser apenas esta condição humana que dita todas estas circunstâncias. Eu tenho de te fazer uma pergunta, E é se tu tiveste algum tipo de problema, seja com a instituição que te estava a empregar ou com algum outro órgão público ou privado, pelas investigações que tu andaste a fazer ou pelos textos que andaste a criar, pelas reportagens que andaste a criar, e que possas partilhar aqui, se isso acontecer. sim, não tenho. A minha vida é clara. Às vezes, se eu tive problemas, sabes, nem reparei que os tive, porque saltei a tempo antes de os ter. Percebi que por ali já não ia conseguir fazer mais. Também nunca me disseram diretamente, porque seria um erro dizerem isso diretamente, mas já era-me dado a entender. Eu já fui várias vezes posto naquilo que se chama a prateleira. Que é isso, ao fim e ao cabo. Não te despedem, não dizem que és mau, dizem apenas e somente que és mais necessário aqui, naquele determinado local. E tu perguntas-te, mas eu estava a fazer um trabalho que estava a ter visibilidade. E vocês querem-me agora pôr a fazer aqui uma coisa qualquer outro, entre aspas, poderia fazer, menos especialista na matéria. E isso sim, já me aconteceu 2 ou 3 vezes, antes de eu depois de dizer, ok, já percebi, eu tenho que ir para outro caminho. E foste com 17 livros. Fui contra. Pronto. Eu escrevi sempre coisas aborrecidas para o poder. Sempre escrevi coisas aborrecidas para quem tem. Mas sabes que era mais. Eu respeitava a hierarquia. Não era nem o ministro A, o ministro B, ou a figura empresarial C, nem nada. Era apenas e somente pessoas que nem sequer vale a pena mencionar o nome, de tão fracas que elas eram, mas que eram o meu superior hierárquico naquele momento. Estás a perceber? Portanto, são pessoas que até já desapareceram, já nem sequer entraram, tão fracas que elas eram, que já seguiram para outros rumos, para outros caminhos. E eu mantive-me sempre jornalista, e elas não.
Portanto, por isso simplesmente a natureza organizou-se. Quem foi depois para o lugar delas? Quem foi depois para o meu lugar nos jornais, e que ainda existem, alguns, entretanto, também já fecharam, precisamente porque deixaram de dar notícias, deixaram de ter pessoas como eu lá a fazê-los vender, assim dizer, ou então a chatear, porque porque podia haver também depois a perda de publicidades, isso tudo. Portanto, eu digo que eu trabalhei numa revista chamada, onde fui editor de política, que era a revista Focus, que agora já não existe, onde fizemos eu com uma equipa, que era o João Vasco Almeida e o Frederico Valarinho, fizemos grandes histórias e pusemos a revista a vender mais do que ela vendia antes de nós lá entrarmos. Ou pelo menos uns números que já estavam. E passados uns tempos, estes três, eu, o Frederico Valarinho e o João Vasco Almeida, fomos afastados por uma direção e fomos substituídos por outras pessoas. E agora já não fazem fazem um jornalismo, mas que já não... Ou seja, não chegaram ao nível daquilo que nós estávamos a fazer. Isto está para ser simpático para que essas pessoas, que algumas delas até converse com elas. Há uma outra, respeito muito. Outra, não, nem sequer desrespeito, nem sequer tenho contacto agora. Para os ouvintes do Além do Ordinário, se calhar se dissecarmos alguns dos teus livros, eles vão entender do que é que estamos a falar. E gostava de... Pronto, nunca li nenhum. Já te ouvi falar de alguns deles e vou pegar nessas informações para te fazer aqui algumas questões. Começando pelo primeiro, eu sei que você sabe, tu acabaste de o mostrar há pouco, é o Manual de Teorias da Conspiração. Eu sei que ninguém vai dar spoiler nenhum de livro nenhum, mas este subtítulo sugere-me a mim, suscita-me muita curiosidade. Isto será um manual para eu entender e decifrar tudo o que aconteceu, tudo o que está a acontecer. O que é que eu posso esperar deste livro? Olha, este aqui, como eu te disse, eu escrevi-o há 20 anos e ainda está, tem coisas bastante atuais para nós compreendermos a nossa sociedade, se bem com as devidas diferenças, porque depois já houve evoluções na política nacional. É um livro bastante dirigido ao panorama nacional português. Eu falo, por exemplo, do 25 de Abril. Aqui na contracapa tem uma série de questões que eu lancei precisamente para suscitar a curiosidade e o interesse do leitor. Uma delas, por exemplo, assim: onde estava o embaixador norte-americano no dia 25 de abril de 1974? Ora, eu escrevi este livro há 20 anos, o 25 de abril tinha 30 anos, fez agora 50, e se quem nos está a ouvir acha que esta pergunta faz sentido ou não faz sentido, e se sabe responder ou não sabe responder esta pergunta, eu dou o exemplo então do interesse que este livro pode ter ainda hoje. A pergunta era: onde estava o embaixador norte-americano no dia 25 de abril de 1974? Esta pergunta, o perigo que esta pergunta tem, ainda para os dias de hoje, ou talvez não, ou a conspiração que isto representa, era: qual o verdadeiro envolvimento norte-americano no 25 de abril? Foi o nosso 25 de abril uma revolução pura, bela, o dia inicial inteiro e limpo que nós esperávamos, como dizia o poema da Sofia, tão mil vezes repetido, ou foi apenas uma missão militar bem-sucedida para a mudança de regime de uma ditadura para uma democracia num país membro da NATO? Um país que tinha aderido à NATO em 1949, na sua fundação, porque os americanos necessitavam de uma base aérea na Ilha dos Açores, que os portugueses tinham já há mais de 500 anos. E, portanto, por essa razão, e somente por essa razão, aceitaram um regime fascista, ou não éramos fascista, ou éramos fascista, lá está, levantamos essa questão, que tinha censura, que tinha polícia política, que tinha uma democracia controlada, que tinha colónias ultramarinas e tudo, e, portanto, e mesmo assim, é um país membro fundador dessa prestigiada organização chamada NATO, e que a NATO era conhecida, ao contrário da sua contraparte, do Bloco de Leste, o Pacto de Varsóvia, de ser uma democracia e de não fazer estas coisas, que era derrubar o governo ou o regime de um país membro. Onde é que já se viu? E o 25 de abril de 74 acontece por um ano depois de uma revolução que houve no Chile, em que uma democracia do Salvador Allende, que tinha sido eleições, bem ou mal, livres ou não, controladas ou não interessa, mas que tinha sido derrubado no dia 11 de setembro de 1973, não o de 2001, mas no dia 11 de setembro de 73, os militares
derrubaram o governo de Salvador Allende e instauraram uma ditadura. Mas aquilo era um país da América Latina. Os militares fizeram o que era suposto os militares fazerem. Instauraram uma ditadura. Era isso que nós tínhamos desde 1926, quando também instauraram uma ditadura pelos militares. Portanto, os mesmos militares vão agora instaurar uma democracia. Um país membro da NATO. Em 74. E então, será que os americanos estiveram por trás dessa mudança de regime? E por isso é que eu faço a pergunta, onde é que estava o embaixador norte-americano no dia 25 de abril de 74? É que eu dou também a resposta à pergunta. E é pública, na altura. As pessoas é que precisam de raciocinar. O embaixador norte-americano estava ausente de Lisboa, numa ausência que tinha sido noticiada nos jornais, no dia 7 de abril de 1974, em que dizia que, no dia 7 de abril, dizia uma notícia apenas que o embaixador ia estar ausente de Lisboa entre os dias 21 e 25 de abril. O que significa que o embaixador ia ter uma boa desculpa para dizer que não sabia que havia uma revolução marcada para aquele dia, que não estava dentro dos planos dos revolucionários, dos militares revolucionários, e que tinha sido apanhado de surpresa, porque inclusive estava fora de Lisboa. Porque se ele realmente estivesse implicado num plano, ele estaria no seu posto para garantir, para ver, com a sua plausibilidade, com a sua negação plausível, ele estaria em Lisboa para coordenar ou ver mais ou menos como é que estavam a acontecer as coisas, para poder responder em tempo real. Mas não, o embaixador estava fora. Ora, aqui levanta-se outra questão. Pode ser os dois lados. Será que o embaixador sabia ou não sabia? Ou foi afastado convenientemente por alguém da embaixada norte-americana que assim sabia? Alguém ligado com a experiência militar e que aconselhou o embaixador: olha, seu embaixador, vá até aos Açores, que era onde ele estava, visitar os Açores, que é uma terra muito bonita, onde há muitos americanos, muitos portugueses que imigram para os Estados Unidos e temos lá uma base militar. Vá até lá, que é muito importante. E o embaixador vai, nem sequer sabia que ia haver um golpe de Estado. Por isso é que eu depois perguntei ao Otelo Saraiva de Carvalho, está registado no livro, qual foi a data em que ele decidiu fazer o 25, onde é que foi escolhido o dia 25 de Abril? Como é que foi escolhido o dia 25 de Abril? Lá está, um certo jornalismo, a começar por uma simples pergunta. E o Otelo respondeu-me que foi numa reunião a 22 de março, depois do falhanço de 16 de março, e que ficou decidido, e este detalhe é delicioso, ficou decidido que a revolução tinha que ser antes do dia 1 de maio, porque era o dia do trabalhador, porque se estava à espera de uma revolução de esquerda, ou um banho de sangue, que a PIDE estava preparada precisamente para prender e estar mais ativa no dia 1 de maio, e que, portanto, tinha que ser antes desse dia, e que, para ter sucesso, uma revolução, isto é que é o detalhe delicioso, uma revolução, para ter sucesso, tinha de ser à terça, quarta ou quinta-feira. E, Bruno, há dias marcados para fazer uma revolução? A ideia, sim, é essa mesmo. Porque à segunda, ao fim de semana, a tropa vai de fim de semana para casa, não estão nos quartéis, em número suficiente. À segunda-feira estão a regressar das suas terras e à sexta-feira, até mesmo à quinta-feira à noite, já estão a ir embora dos quartéis. Portanto, para haver tropa suficiente nos quartéis, é só à terça, quarta ou quinta. Fica aqui a dica. Agora, para muita gente, se quiserem fazer uma revolução. Tanto mais, como dizia o Otelo, o golpe do 16 de março, aquele conhecido como as Caldas da Rainha, tinha fracassado porque foi de sexta para sábado. E, portanto, tinha fracassado. E ele sabia disso porque depois, quando vieram ter com ele fazer a investigação, as pessoas do regime, onde é que você estava, Otelo? Ele disse, estava a cavar batatas na minha quinta, fora de Lisboa. E, portanto, ele percebeu que a revolução tinha que ser nesse dia. Então, olhando para o calendário, nós vemos que, sabendo, a partir do dia 22 de março, que a revolução tem que ser antes do 1 de maio e que tem que ser uma terça, quarta ou quinta, então a última semana mesmo, onde isto pode acontecer, é a semana até o dia 25 de abril. O dia 25 de abril era o último dia, porque a revolução foi de quarta para quinta-feira. 26 era sexta, dia 27 sábado, 28 domingo, dia 29 segunda também não dava, dia 30, 31 podia ser, mas era ali próximo do dia 1 de maio. Portanto, o dia 25 de abril foi assim que foi escolhido. E como dizia um amigo meu, americano, como piada, que é assim, sabes porque é que nos Estados Unidos nunca houve
um golpe de Estado feito pelos militares, assim. Não, porquê? Então, porque nos Estados Unidos não existe uma embaixada americana para preparar o golpe. Portanto, a partir desta piada e desta notícia do dia 7 de Abril, quando já era possível fazer contas militarmente a uma data concreta para o dia do golpe, pelo menos um espaço de tempo concreto entre os dias 21 e 25, coincidentemente, o embaixador dos Estados Unidos é convenientemente afastado de Lisboa para poder dizer aos países inimigos do Bloco de Leste: nós, americanos, não temos, ao contrário do que aconteceu em Praga, na República Checa, em 68, com a Primavera de Praga, em que os tanques do Pacto de Varsóvia invadiram a República Checa agora, nós chamamos, sei disto por causa do futebol. Portanto, nós conseguimos fazer, houve aqui uma mudança porque as pessoas quiseram lá, nós não americanos tivemos nada a ver com isto. O nosso embaixador nem sequer estava lá, olha, veja lá, isto. Se nós quiséssemos fazer, o embaixador tinha que estar lá. Não, as coisas estavam muito bem organizadas, as pessoas estavam bem identificadas, as causas, havia essa necessidade mesmo de mudar o regime. E por isso, o 25 de Abril, com esta simples pergunta, onde estava o embaixador norte-americano no dia 25 de Abril, eu construí toda esta informação que ainda hoje faz sentido e que nunca foi desmentida e que nos obriga a olhar para o dia 25 de Abril com outros olhos, com olhos mais sérios. Atenção, eu não estou aqui a destruir a beleza da Revolução ou o que ela representa. Eu estou aqui a dizer, atenção, há aqui factos que é preciso contextualizar e que são muito importantes para a nossa liberdade, para a nossa história comum, para a manipulação que podem vir a fazer com outros factos contados de outra maneira. É só apenas e somente, é isso que eu vejo o trabalho de um jornalista. Não é o trabalho de um teorista da conspiração. É o trabalho de desmontar para evitar haver depois, porque estas perguntas ficam depois no ar, não há quem as responda, não há quem tenha a coragem de as apresentar ou pelo menos de as debater, até de esperar um contraditório, que eu espero, se houver, venha então, por favor. Mas estão aqui. A notícia saiu, eu vi essa notícia do dia 7 de Abril no Diário de Notícias. Eu lembro-me bem da situação em que eu tinha, digamos, a indicação assim, o embaixador norte-americano não estava em Lisboa. E eu fui ver os jornais da época, a ver se havia alguma notícia. E eu nessa altura trabalhava no edifício do Diário de Notícias, ainda da Avenida da Liberdade, esse edifício belíssimo, construído de raiz, que depois foi vendido ao desbarato para criar, foi o início da destruição de um grande grupo editorial e de um jornal histórico de Portugal, Diário de Notícias, e eu estava, tinha o arquivo, que é uma coisa que poucos jornalistas hoje em dia já têm acesso, são os arquivos dos jornais, e até aos próprios quase arquivos, os seus próprios arquivos, e aí que está muito da memória, e eu fui ver, eu pedi à arquivista, olha, queria por favor ver os jornais de Abril de 74, e também um mês anterior, março, abril de 74. E ela diz, é o 25 de Abril. Nós temos aqui uma série de clipes com notícias sobre o 25 de Abril. E eu disse, não. Aquilo que eu procuro, vocês não têm. Mas eu não sei se existe. Eu vou procurar. E nesse momento, coincidência, uma brutal coincidência, eu estou a abrir o jornal do dia 7 de Abril e olho, e cai-me os olhos de uma coisinha mais ou menos assim deste tamanho, em que a notícia dizia aquilo que eu acabei de dizer. O embaixador norte-americano vai estar ausente de Lisboa entre os dias 21 e 25 de Abril. E eu digo, olha, por exemplo, isto, e leio-lhe. E nunca mais me esqueço da expressão dela. Foi uma coisa muito simples, foi só isto. Aquele ainda hoje o tenho presente. Há mais de 20 anos. E aquele fez-me ver, e ainda é preciso jornalistas. Aquele é o momento em que as sinapses da inteligência humana se acendem e tudo faz sentido. Ou as coisas começam a fazer mais sentido. E é a pecinha do puzzle que encaixou. Há algumas peças, eu reconheço, e esse é muitas vezes um erro que uma pessoa como eu pode cometer. Algumas peças encaixam porque a gente carrega demasiado nelas e elas acabam por encaixar, mas não é a peça certa. Atenção, se carregar assim muito, não é a peça certa.
tu, se és um gajo honesto, ficas a olhar para ela e dizes, por muito jeito que esta peça me dê aqui, ela não é talvez a certa. Poderá vir a ser, poderá ser até desenho de coisa. Mas depois podemos encontrar ou não a peça que falta, ou aquela certa acaba por ser, quando o puzzle todo está completo, aquela até faz sentido e se calhar estava um bocadinho mais limada, falta de limar nas arestas na fábrica e por isso é que teve que ser carregada com mais pressão. Mas é todo um exercício muito difícil, cada vez mais difícil de fazer, mas também cada vez mais necessário e cada vez mais estimulante, até devo dizer. Eu sinto-me cada vez mais estimulante com certas coisas que eu vou. Eu não acredito que às vezes acontecem. Mas... Para passarmos ao próximo livro que eu gostava de trazer aqui, gostava de te fazer mais uma questão. Ouvi dizer que, alegadamente, a instauração da República em 1910 foi feita, foi consolidada, de certa forma, de forma fraudulenta. Era necessário um referendo na altura, à população, se queriam, se não queriam, que isso não foi feito, foi ultrapassado. E sempre que eu faço essa referência no grupo de amigos e até família, olham sempre para mim com um ar de, ok, mas isso foi há mais de 100 anos atrás, o que é que isso interessa agora? Yeah. E tu estavas a falar do 25 de Abril, tenho 36 anos, acredito que existam homens e mulheres mais novos que eu a ouvirem estes conteúdos, e provavelmente eles podem estar a fazer uma pergunta semelhante. Espera lá, o 25 de Abril foi há 50 anos. O que é que isso realmente me interessa? Para que é que me interessa saber a verdade ou a mentira sobre o próprio 25 de Abril? Porque pode condicionar eu tenho uma resposta para isso. Vou ver se vou à parte mais longa ou à parte mais curta. Obviamente eu acho que tenho que ir à parte mais longa, podia dar assim já uma de rajada, já assim. Vou dar rajada, eu vou citar o George Orwell no livro de 1984, toda a gente tem como referência, portanto as pessoas ainda leem o 1984, apesar de ser um livro que não foi escrito em 1984. A data da escrita do livro de 1984 de George Orwell está no próprio título, que é a inversão dos dois últimos números, do 84 para 48. Portanto, George Orwell escreveu o seu livro em 1984, que parece contar a nossa sociedade dos dias de hoje, em 1948. Portanto, ainda foi há muito mais tempo que o 25 de Abril. E, portanto, ele mais ou menos acertou. Mas há lá uma frase que permite responder a isso, que é: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Significa que quando tu respondes o que é que isso me interessa, tu já estás a dar uma demonstração de que não vais ter futuro. Ok? O que é que isso interessa? O teu passado interessa para o teu futuro. E se tu no presente estás a dizer que não te interessa o passado, é porque o teu futuro não te interessa também. Nem o teu futuro, nem dos teus filhos, nem da tua geração. O que significa, tu és neste momento, ao fazeres essa pergunta, um elemento dispensável no futuro. Ponto. Quando tu te interessas pelo passado, significa que tu estás a construir futuro. Isto pode ser filosófico e não paga as contas nos dias de hoje. Então vamos à resposta um bocadinho mais longa, então, para demonstrar a fabilidade do pensamento de que não interessa o que foi feito há 50 anos. Ora, tu tiveste o 25 de Abril em 74, porque tinhas uma ditadura. E tu ainda hoje tens gente a dizer que queria o Salazar. Mas tu tiveste o Salazar, tu nem sabes porque é que tiveste o Salazar sequer. Então tu tiveste o Salazar porque os militares tiveram de fazer uma revolução em 1926. Ora, se tu tiveste uma revolução em 1926, porquê é que foi essa revolução em 1926? Olha, porque tiveste a República em 1910, ao meu parvo. E que nem sequer queres saber porque é que tiveste a República, portanto nem sequer sabes porque é que tiveste o 25 de Abril. Ok, então e porquê é que eu tive a República em 1910? Tiveste a República em 1910 porque mataram o rei em 1908. Então e porquê é que mataram o rei em 1908? Mataram o rei em 1908 porque já havia uma monarquia dividida desde as guerras liberais de 1832, 36, 34.
que era a luta entre o Miguel e o irmão, e o Pedro, do Brasil. Então, e porquê é que houve essa luta liberal? Porque o Pedro tinha decretado a independência do Brasil em 1822. O Brasil foi independente em 1922, por acaso foi. Foi em 1922 o Brasil foi independente. Por isso é que tu tiveste agora, 200 anos mais tarde, o Bolsonaro a receber o coração de Dom Pedro das mãos do Presidente da Câmara do Porto. Estás a ver como o passado e o presente se misturam, de repente. E a tua história comum com o Brasil, e que agora dizes tal mal dos brasileiros porque és um estúpido, um nacionalista, se calhar, e não respeitas também a história que os brasileiros têm em comum com Portugal, tu também, se calhar, não sabes várias coincidências. Até esta só digo por uma questão de ser engraçado. O último rei de Portugal, que não foi Dom Carlos assassinado, não sei se sabes, foi o Dom Manuel II, que nasceu a 15 de novembro de 1889. Foi nesse mesmo dia que o Brasil houve uma revolução republicana, por acaso. Também te digo, 1889 foi o mesmo ano em que nasceu o Salazar. E sim, Salazar e o último rei de Portugal eram da mesma idade. O que significa que, quando morreu o Dom Manuel II, Salazar tinha a mesma idade desse rei. E porquê é que nós não temos uma monarquia? Porque nessa mesma semana em que morreu Dom Manuel II, Salazar foi nomeado pelos militares do golpe de Estado de 1926, que nós vamos agora celebrar os 100 anos, mas tu nem vais dar por ela. Salazar foi capaz de governar Portugal porque a descendência de Dom Manuel não era clara e os descendentes do Miguel tinham sido banidos na Guerra Civil pelo Dom Pedro, sabes, aquele que faz da cidade do Porto a invicta e que tem a estátua no Rossio, em Lisboa, ou na Avenida dos Aliados, aí no Porto, esse Dom Pedro, que ninguém sabe quem é que foi, o que não interessa, se calhar, e tudo. Os seus descendentes não tinham uma descendência direta, estavam na linha do Dom Manuel II, mas o irmão contra o qual ele lutou e venceu, mas que ele não matou o irmão naquela altura, e foi para o exílio na Áustria. Já agora, digo-te por curiosidade, não sei se sabes, mas o Grão-Duque do Liechtenstein, o Grão-Duque do Luxemburgo, sítios para onde muitos portugueses imigram e que ganham imenso dinheiro e tudo, e fazem grande vida lá. E na Bélgica, onde é a capital da União Europeia, essas famílias reais são descendentes do Dom Miguel, do português Dom Miguel. Mas pronto, isso é apenas uma curiosidade. Mas nós não temos uma monarquia, ao contrário, países onde tu vais fazer compras, onde viajas e visitas museus e que têm culturas extraordinárias, como a Inglaterra, a Espanha, a Bélgica, já mencionei, a Suécia, a Dinamarca, a Holanda. Muitos portugueses vão trabalhar para lá, para apanhar tulipas ou assim. Portanto, esses são países livres, não são países bárbaros. E porquê é que tu não tens uma monarquia e tens esta espécie de república? Um bocado estranha também. Repara, tu eleges um presidente da república de 5 em 5 anos para fazer o quê? Exatamente. Porque depois tu queres responsabilidades e ele diz, não, a responsabilidade é com o primeiro-ministro. E tu depois vais ter com o primeiro-ministro e diz, não, mas eu sou o presidente da república, do qual eu foi-me dado posse. E portanto, e tu ficas assim naquela coisa dividido e no entanto votas e não tens poder nenhum. E tu ainda dizes que não te interessa conhecer e saber de onde é que vem este sistema no qual tu tens de viver hoje, no qual te tiram e que te expõem direitos e que dizem não interessa saber. Claro que não interessa saber. No momento em que tu souberes, serás livre, serás mais informado e poderás então perguntar porque é que outros países têm monarquia ou porque é que eu sou mais inteligente que os outros países e tenho uma república, mas será que a minha república é uma verdadeira república? A França, já agora só por curiosidade, a última rainha da França, nós sabemos até das histórias e tudo, a última rainha da França foi a Maria Antonieta, que cortaram a cabeça da guilhotina. O engraçado da história da Maria Antonieta é que ela nasceu exatamente no dia a seguir ao grande terremoto de Lisboa. O grande terremoto de Lisboa foi no dia 1 de novembro de 1755. Destruiu a capital de Portugal. 80% dos seus edifícios destruídos. 3 dias de fogo, tsunami. Uma desgraça. Ora, em França, não tiveram efeitos físicos do terremoto, mas tiveram efeitos morais, porque a notícia chegou à França e os intelectuais franceses começaram a discutir o papel de Deus no mundo. Como é que foi possível que Deus destruísse uma cidade tão católica, devota como Lisboa,
foi para Pumir, aquilo era Sodoma e Gomorra, aquilo já tinha chegado à corrupção de níveis, o ouro do Brasil que eles roubaram e tudo. Portanto, é possível, mas também outros dizem, calma, há terremotos em sítios onde nem sequer há pessoas a viver. A cidade estava numa localização onde se sabe que costuma haver terremotos. E estava mal construída, não estava preparada para sofrer daquela forma. As construções eram frágeis, a madeira é que ardeu facilmente, o incêndio propagou-se, não houve possibilidade de apagar, isso é que causou muitas mortes. Portanto, se tivesse sido construído de outra forma, Deus, nem sequer estávamos aqui a discutir isso. Então quer dizer que então os reis também não são vontade de Deus. Se calhar não, se calhar é os homens que mandam aqui na terra, abaixo da terra, mandam os homens para depois se tornarem melhores e espiritualmente ascenderem a algo para os que acreditam. Então, isso leva, inevitavelmente, à criação de condições para se fazer rapidamente daquilo que veio a ser conhecido no mundo como a Revolução Francesa. E, portanto, se a última rainha de França que morreu na guilhotina foi a Maria Antonieta, e se ela nasceu no dia a seguir ao terremoto de Lisboa, o tempo que há entre o terremoto de Lisboa e a Revolução Francesa, nesse caso 1889 e a morte de Maria Antonieta uns anos mais tarde, em 97, é o tempo de vida de uma mulher. 37 anos tinha Maria Antonieta quando morreu. Portanto, foram 37 anos entre a Revolução, entre o terremoto de Lisboa e a morte da última rainha de França e o fim da monarquia em França. E hoje em França ainda há discussões sobre se a França não estaria melhor se fosse mais uma monarquia. Atenção, eu acho, para aqueles que dizem, monarquia, mas a monarquia podes ter um louco como o rei, um maluco e tudo, isso também podes ter um louco como Presidente da República. O que a vantagem é que podes eleger e esconder debaixo do tapete e depois eleger outro louco ainda mais louco, nunca se sabe. Mas as monarquias não existem para o rei governar. Hoje em dia as monarquias já até estão um bocadinho mais evoluídas politicamente de acordo com as épocas. Existem sim para garantir que não há um louco a governar, por assim dizer. O louco pode ser o rei, deixem-nos estar. Ele é o tipo que vai ter o encargo, coitado, é um ser humano, nem eu queria ser rei, porque é uma perda de liberdade, mas alguém teria de o ser, neste caso, para manter uma espécie de uma tradição e linhagem, e que acaba por ser aquilo que eu digo que um povo pode existir sem rei, existem muitos povos aí sem reis, uns melhores que outros, conseguem-se governar, tudo bem, se conseguirem não terão um rei, não precisam, não sei se é o nosso caso, mas uma coisa é certa, um rei nunca será rei sem o apoio do seu povo. E, portanto, é uma responsabilidade para o rei ter o apoio do povo, constantemente e tudo. E, portanto, o povo tem alguém quem responsabilizar, alguém a quem pedir contas, e isto depois vai-se plasmar no campo ideal, em que o povo vai ser um povo melhor. Porque vai ser um povo também mais responsável, porque deixa de ter desculpa de dizer assim, eles gamam, eu também gamo. Aquela coisa do português esperto, eu faço, eles fazem, eu também faço. Não, aí podemos dizer assim, não, ele não faz, ou ele faz, mas eu não faço. Eu sou mais acima do que ele. E, portanto, acabas por ter uma outra identidade. Os ingleses, os espanhóis e tudo, acabam por ter outras discussões e outra qualidade de discussões. E, portanto, eu acho que saber o que é que nós fizemos ontem é muito importante para podermos planear o que vamos fazer amanhã. E no dia de hoje, reconhecer isso é ainda mais importante e é mais revolucionário. Portanto, é revolucionário, eu queria saber o que é que aconteceu há 50 anos. É sim, senhor. É verdade, é fazer a revolução hoje. É saber o que é que houve mesmo no dia da revolução. E não é ir de cravo para a rua só porque os amigos foram tirar umas selfies no Instagram e fica bem a beber uma cerveja com o cravo na mão e meter nas redes sociais e bora lá cumprir isto, sou muito fixe. Pronto. Isso é o que acontece, isso é triste. Concordo. O teu segundo livro, ou melhor, da lista que eu tenho acesso, foi feito em 2005. Pelo que me contaste, resulta de uma entrevista, digamos, a um preso que tu entrevistaste, que estava envolvido com o caso do falecimento da princesa Diana. Consegues? Eu fiquei muito curioso. Lembro-me muito vagamente desse caso, mas esse foi um dos muitos casos que eu vi na televisão que me cheirou a esturro, que me cheira a esturro, e que cada vez que se tenta
investigar um pouquinho mais. Enfim, encontramos um monte de informação no meio do caminho que não interessa a ninguém, para ver se não chegamos onde se calhar era importante chegarmos. Foi fixe para ti, foi interessante para ti entrevistares um homem que estivesse nessa condição de preso e, acima de tudo, que estivesse perante uma situação, um acontecimento tão mediático como esse? O livro que estás a falar é este aqui, é um pequeno livro também da editora Polvo, que foram das primeiras editoras onde eu lancei os meus livros. É um livro fininho, mas bastante denso em termos isto é pergunta-resposta. Depois acaba por ter várias notas também por causa das pessoas que ele mencionava e que são 60 e tal notas. Rodapé, para assim dizer, no fim. O nome dele é Oswald Winter. Uma clarificação, ele estava preso quando eu fui falar com ele pela primeira vez, na Áustria, em Viena, e ele estava preso e o meu encontro com ele na prisão em Viena foi no ano de 2000, em outubro de 2000. E ele estava lá há 2 anos, detido com uma pena de 4 anos, portanto iria sair em 2002, e ele tinha sido preso em 98, um ano depois da morte da princesa Diana, que aconteceu a 31 de agosto de 97. O Oswald Winter era um americano, um indivíduo pouco transparente, para dizer o mínimo, mas muito simpático, e que alegadamente tinha com ele, ele tinha com ele alegados documentos da CIA que queria vender a Mohamed Al-Fayed e que tinha ficado combinado encontrarem-se em Viena. Digamos, um bocado o sítio do filme O Terceiro Homem, o lugar de encontros de espiões. Podia ter sido em Lisboa, por acaso. Calhou ser em Viena. Do gosto da ópera. E então, porque ele também ele próprio tinha raízes austríacas, muito familiares do início da sua vida, e falava algum alemão. Portanto, foi aí que foi marcado o encontro onde o Oswald Winter supostamente ia levar os documentos para mostrar aos responsáveis, às pessoas que trabalhavam com Mohamed Al-Fayed, que tinha lançado internacionalmente uma busca precisamente por informações que levassem àquilo que o Mohamed Al-Fayed acreditava ser a conspiração do Palácio Real de Buckingham, que quis matar o seu filho, ou quis matar a princesa Diana, e que colateralmente causou a morte também do seu filho, o Dodi Al-Fayed. E, portanto, Mohamed Al-Fayed achava que a morte não tinha sido acidente e que tinha sido uma manobra dos serviços secretos ingleses, ou com a ajuda de agências de inteligência, de espionagem amigas. E, portanto, Oswald Winter, que já tinha uma fama nos Estados Unidos de ser uma pessoa que aparecia de vez em quando havia casos mais complicados, e que se dizia, se auto-intitulava ex-agente da CIA, ou lá que isso fosse, ou informador, ou colaborador, ou pelo menos alguém com conhecimentos dentro da CIA, e ele chegou a Viena, e o Mohamed Al-Fayed, em vez de querer pagar pelos documentos, e achando que aquilo era uma armadilha e que ia comprar documentos falsos, pois ele ia ter que fazer, sim, e que podia ser acusado até de ter roubado documentos à CIA, muito inteligentemente resolveu conseguir acesso aos documentos sem pagar. Ou seja, armou uma armadilha ao Oswald Winter, em que ele foi detido pelos serviços secretos austríacos em colaboração com os serviços secretos de outros países, dizendo: tenho aqui uma pessoa que diz que tem documentos vossos. Ou seja, a galinha, o lobo, tem aqui dizer à raposa: tenho aqui documentos que provam que vocês andam a matar as galinhas. É? Queremos ver lá isso. Olha, onde é que já se ouviu? Nós, as raposas, matar galinhas. Então, vamos lá ver isso. Pois, quero ver o que é que vocês dizem. Anda lá, anda. E então, quando eles veem que é o Oswald e tudo, dizem: não, isto é um tipo completamente descredibilizado, estes documentos são falsos, o Sr. Fayed, ainda bem que você nos chamou, ia sendo vítima
da exploração aqui, um pobre pai a ser explorado e tudo. Então, Oswald Winter foi julgado, foi a única pessoa que foi levada ao julgamento por causa da morte de Diana, neste momento, e foi condenado a 4 anos de prisão. Quando eu soube disto, eu não soube da notícia do Oswald Winter ter sido preso. Até achava estranho não ter, andei à procura depois nos jornais da época, dos jornais portugueses, e ninguém tinha esta notícia. Esta história é deliciosa. E ninguém tinha esta notícia. Mas não foi por causa, era, na altura tinha começado, lá está, a internet, tinha começado com mais os primeiros passos da internet, o uso dos jornalistas, e é neste ano que eu compro o meu primeiro livro através de uma coisa chamada Amazon. E eu estava a fazer um trabalho que envolvia também já serviços secretos, e publiquei um texto numa publicação dita mais ou menos amadora, não vou dizer amadora, mas especializada, com pouca circulação, mas com uma circulação entre pessoas mais conhecedoras, que era a revista Lobster, inglesa, e ficou lá o meu e-mail, e eu recebi uma vez um e-mail de uma senhora da Califórnia, que achava interessante aquilo que eu tinha escrito e que me aconselhava a conhecer o Sr. Oswald Winter. E é aí que eu vejo o nome dele pela primeira vez e vejo que está preso em Viena. E nessa altura, quando fiz uma viagem até Viena, falei com o advogado dele antes de partir. O advogado marcou-me o encontro e eu fui conhecer o Oswald Winter, mas não era por causa da história da Diana. A minha história era por causa da investigação que eu estava a fazer da morte de Francisco Sá Carneiro. Era por causa de Camarate. E é essa senhora da Califórnia que me diz: eu não sei nada dessa história que você me está a contar, também estou a ouvir pela primeira vez a morte do seu primeiro-ministro, em Portugal, no dia 4 de dezembro de 1980, mas a data que você me aponta é uma data que vai entroncar com uma coisa que nos Estados Unidos aqui ainda existe, que é o chamado October Surprise, que eu já vou explicar. E o Oswald sabe muitas coisas sobre o October Surprise. E é, digamos, por causa de haver essa ligação a Camarate, essa possível ligação que havia a Camarate, e de coisas que o Oswald Winter sabia, que me interessa ir falar com ele. Havia essa curiosidade da morte da princesa Diana, que também era uma coisa que eu já tinha escrito, e nada sequer de falar do Oswald Winter. Sempre foi estranho, é verdade, tu bem dizes. Convenientemente afastada naquele momento. Eu até costumo dizer, se aquilo foi um acidente, que até pode ter sido um acidente, então se calhar foi porque os tipos do MI5 estavam à espera dela na curva seguinte. Porque na realidade, e que não foi preciso. Portanto, se foi acidente, e se foi mesmo acidente, então não foi preciso um plano que se calhar estava em marcha, porque aquilo parecia mesmo tudo enquadrar-se num plano. Mais ainda, mal eu chego à prisão para falar com o Oswald sobre o caso que me interessava, a primeira coisa que ele me diz na morte da secretária: mas você sabe, a princesa Diana estava grávida. Por isso é que a ambulância ficou parada durante algum tempo antes de ela não foi diretamente para o hospital. Houve um momento em que ela ficou parada. E é verdade. Diziam que estavam a fazer uma ressuscitação. Mas não, na realidade estavam a fazer um aborto. Portanto, tu tens este nível de informação numa prisão em Viena, que chegas lá à frente de um gajo que não conhece lado nenhum e que está envolvido num caso internacional, com CIA e tudo. Portanto, vê lá tu o nível de conversa. Tu até podes dizer, pá, grande perda de tempo, isto é conversa de loucos, mas pronto, e gastaste dinheiro para ir até Viena, que é uma cidade lindíssima. Mas pronto, por esta experiência de vida, acho que foi muito bem pago o dinheiro. Se é verdade ou não sei, porque é certo que se investigou, chegou-se à conclusão de que não, senhor, ela não estava grávida, mas isto depois mais tarde, a primeira vez que eu ouvi isto foi da boca do Oswald Winter em 2000, mas depois essa investigação foi feita para em 2012, ou coisa assim, ainda hoje se discute isso. Mais ainda, há alguns filmes da Princesa Diana em que dá para perceber, dá para intuir algumas coisas. Imaginemos que ela se calhar tinha ficado grávida, não do Dodi, mas quem já viu os filmes da Diana tem aquela história de que ela conheceu um médico paquistanês, o professor Khan, e que não queria casar com ela, que ela estava perdidamente apaixonada por ele, que foi ao Paquistão para conhecer a família, arranjou uma viagem oficial para conhecer a família, mas que a família dizia, então, mas o médico ia perder toda a sua intimidade e a sua privacidade e iria deixar de poder trabalhar tranquilamente. E então, se calhar, a Diana já estava grávida dele. E, portanto, liga-se ao Dodi para, se nascesse uma criança,
ser da mesma cor de pele. Porque ela é demasiado branca e o Dodi já tinha uma tez mais escura próxima do paquistanês. Isto para sermos, digamos, factuais e biologicamente corretos. Sem parecer que somos a ser racistas, assim. Mas o que é certo é que uma das coisas que o Oswald Winter, dos documentos, dos alegados documentos secretos do Oswald Winter, estava uma afirmação supostamente dita pelo marido da Rainha de Inglaterra, o Príncipe Filipe de Edimburgo, que era grego de origem e tudo, e que dizia: nenhum filho de um comerciante de camelos é digno de ser o pai, de ser o marido da mãe do futuro rei de Inglaterra. Portanto, aqui é que está a tal questão do racismo. E é interessante, nós agora temos a série The Crown, onde isto parece um pouco mais já velado, mas vemos bem em alguns episódios de The Crown a subida do Dodi e do Al-Fayed, num meio mais, vinham do meio mais racista, visto pelo ponto de vista dos ingleses, e portanto a Diana realmente marcava esse sentido, e era perigoso para o establishment, para o status quo de Inglaterra, e abriu as portas. Mas pronto, mas não, aquilo que eu fui falar com o Oswald Winter é aquilo que vai permitir que o Oswald Winter ele vai sair a meio da pena. Ele tinha bom comportamento, era o primário, a condenação foi a 4 anos, de acordo com as regras judiciais locais, ele pôde sair a meio da pena. Não podia burlar mais ninguém, senão voltava mais 2 anos para a prisão, pelo menos na Áustria. E então ele deixou o território austríaco em janeiro de 2001 e, seguindo a minha sugestão, veio viver para Lisboa, porque em novembro de 2000, um mês depois de eu ter o conhecido e ter falado com ele na prisão, é eleito presidente dos Estados Unidos, depois de um grande processo também muito estranho, se te recordas ou não daquela época, que foram as eleições de 2000 e que o resultado em Miami esteve indeciso durante várias semanas. Não se sabia quem é que era o presidente dos Estados Unidos. Se era o Al Gore ou o George Bush filho. E enquanto não se fossem contados os votos, oficialmente os votos de Miami, que valiam 25 votos eleitorais e que podiam fazer a diferença depois então na questão de quem é que iria ser o presidente dos Estados Unidos. Acabou a decisão por cair no George Bush, que toma posse em janeiro de 2001. É nessa altura que o Oswald Winter está na Suécia e eu recebo um telefonema. Eu estou em Bruxelas quando recebo o telefonema dele, porque eu estava em Bruxelas a convite do Carlos Coelho, eurodeputado português, a assistir a uma sessão de investigação sobre um sistema de escutas internacionais chamado Echelon, que é aquele sistema em que, se tu dizes uma palavra mais ou menos proibida, eles detectam e vão investigar depois todas as tuas comunicações. E que é um sistema dominado pelos 5 olhos, que são os países que fazem parte do mundo anglo-saxónico. E, portanto, dizia-se que esse sistema estava a espiar as empresas europeias e a beneficiar as empresas norte-americanas em negócios. E o Carlos Coelho, o deputado português, o eurodeputado português, era o presidente da Comissão de Investigação ao Echelon. E eu estava também a trabalhar no tal e qual, a acompanhar essa investigação, e o Carlos Coelho convidou-me para ir assistir uma das sessões em que estava lá um jornalista, o Duncan Campbell, que foi um dos jornalistas que falou muito sobre este assunto. E, portanto, lembro-me de ter recebido o telefonema do Oswald Winter a dizer: eu vou para Lisboa, não vou para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem lá o George Bush, e o George Bush é a pessoa que está por trás de tudo aquilo que há de mau no establishment norte-americano, e que, inclusive, entroncava com a morte de Sá Carneiro. E, portanto, é com a vinda do Oswald Winter para Lisboa que eu tenho a oportunidade para esmiuçar mais e aprender alguns factos que faziam parte da história normal, mas que não estavam tão disponíveis, não vinham nos livros não vinham nos livros de enciclopédias. A Wikipédia não existia, embora a Wikipédia também seja uma coisa que a gente tem que ver com cuidado, sobretudo o ChatGPT mais ainda, mas os arquivos de jornais, então algumas pistas que o Oswald me vai dando, nem que me obrigam então a fazer a investigação e eu aprender muito mais com o jornalismo. Mas ao mesmo tempo estava então a entrar num mundo proibido, fazer perguntas.
e de colocar questões um bocado mais chatas. E o auge disto é no dia 11 de setembro de 2001. É que, nesse dia, eu já tinha ouvido umas coisas que o Oswald dizia, já sabia um pouco mais ou menos como é que funcionava algumas coisas nos Estados Unidos, já conhecia alguns protagonistas e o percurso que eles tinham feito. Eu já sabia que o George Bush tinha sido chefe da CIA, eu sabia que o antigo embaixador em Portugal, não o que estava ausente no dia 25 de Abril, ele depois saiu, mas o que veio substituir o embaixador que se ausentou de Lisboa no dia 25 de Abril, e o que eu acredito que ele nem sequer sabia que ia haver revolução, foi afastado pelos seus militares, pelos avisos militares. Esse embaixador foi substituído por um outro embaixador chamado Franco Carlucci, que depois de 3 anos em Lisboa foi para o número 2 da CIA também. E, portanto, tínhamos um presidente em 2001, tínhamos um presidente filho de um diretor da CIA, e em Portugal nós sabíamos que tínhamos tido a morte de um primeiro-ministro no momento em que o número 2 da CIA era um antigo embaixador em Portugal. Portanto, isso entre várias outras coisas, e eu já tinha sabido o que era o caso do Irão-Contras, Portugal tinha sido usado como plataforma giratória para negócios entre Israel e o Irão, apoiados pelos americanos, por causa do tráfico de armas para a Nicarágua, e que depois é usado o aeroporto de Mena, no Arkansas, para o tráfico de droga, e que no Arkansas o governador do Arkansas era o Bill Clinton, com a sua mulher Hillary Clinton. Portanto, todo um pequeno grupo de pessoas muito bem identificadas em grandes casos internacionais. Chama-lhe isto de teorias da conspiração, chame o que quiser, eu chamo apenas informação jornalística válida e que está disponível para todos. Haja coragem é de alguns jornalistas terem contextualização e fazerem a devida referência, que não era isso que acontecia, que eu via que não acontecia. Portanto, acabava por ser, e havia novas possibilidades com a internet e tudo, portanto, a tal questão que há pouco fizeste, há quanto tempo é que isto acontecia? Já acontecia há muito mais tempo, agora é que é mais visível. E eu fui dos primeiros, e fui eu que comecei, eu reconheço, fui dos primeiros que começou a ver isto. Escrevi, pá, os livros aqui para demonstrar. Não fiz nada de extraordinário. Apenas, e somente fui um pioneiro na irresponsabilidade de trazer esta informação ao mundo. E, portanto, pelo menos em Portugal. E quando chega o dia 11 de setembro, nessa manhã, ainda não tinha acontecido nada. As coisas acontecem à hora do almoço em Portugal, é de manhã nos Estados Unidos, mas nessa altura ainda era madrugada nos Estados Unidos. E nessa manhã, eu por acaso estava para ir de férias, ia para o Porto, para o nosso Porto, aí Porto Seguro, e então vou despedir-me do Oswald Winter, e para saber, pronto, ele tinha alugado um apartamento em Lisboa, e eu vou-me despedir deles, eu vou para o Porto e tal, está tudo bem, conversar um bocado, antes de ir embora, e ele está um bocado aborrecido, vejo assim um bocado com isso, e ele diz-me, Fred, estou um bocado preocupado, ouvi dizer que há um plano para matar o George Bush, presidente dos Estados Unidos, e colocar o Dick Cheney no lugar dele. E fazia no sentido, Bush só estava a fazer asneiras, a popularidade do Bush estava por baixo, ele tinha sido eleito em novembro, depois do processo de Miami e tudo, a contestação estava contra ele, ele era um presidente dito ilegítimo, e portanto o apoio popular estava cada vez a decrescer, ele corria o risco de não ser reeleito, se não saísse mesmo a meio, portanto, mas eu digo, daquilo que eu aprendi, é engraçado, quando o Oswald me diz isto, eu dou-lhe uma resposta já, digamos que revela o conhecimento daquilo que ele me tinha dito. Há uns tempos eu disse assim, Oswald, mas isso se calhar não faz sentido. Então, o Bush filho é filho do Bush pai, o Bush pai foi chefe da CIA, o Dick Cheney, como tu já me disseste, o Donald Rumsfeld, que era amigo do Carlucci, do nosso gajo, que está por trás da morte de Sá Carneiro, poderá estar por trás da morte de Sá Carneiro, estão todos eles no mesmo gabinete, por assim dizer. O Dick Cheney é amigo do pai do Bush que querem matar. Portanto, o pai não vai deixar que matem o filho. Ao que ele diz, tens razão, é capaz de ser outra coisa. E passado 2 horas depois desta conversa, eu recebo a notícia de que não estava a ver televisão, foi alguém que não telefonou, a dizer, olha, um avião bateu contra as Torres Gêmeas e um segundo avião foi ver o que é que se passava e bateu lá também. Eu disse, não,
Calma. E caiu Isso não acontece. Não é assim que acontece. ainda caiu um prédio sem o terceiro avião, não é? Exatamente. Depois o prédio do edifício 7. Portanto, eu ligo ao Oswald Winter. Ele ainda não sabia dos 2 aviões. Estava a ouvir música clássica e a escrever uns poemas. Por isso é que o livro chama-se Poeta e Espião. Ele era também um grande poeta. Um grande poeta mesmo. E eu digo, man, já sabes, 2 aviões bateram nas Torres Gêmeas. What? Já te ligo. Eu sei que ele ligou para os Estados Unidos, ligou para um amigo que é um cronista no jornal New York Post, já falecido, com que ele correspondia, e liga-me ele de volta, e nas torres não tinham caído, e ele já me está a dizer, olha, vão culpar o Bin Laden. Quero não, que há pouca gente já tinha ouvido falar. Eu, por acaso, tinha ouvido falar, eu estava mais ou menos emprateleirado na secção internacional do 24 horas, diziam que eu sabia falar inglês, e portanto, tinha tido já acesso a umas notícias internacionais, tinha havido o ataque a um barco, o USS Cole, e portanto, em África, e o Bin Laden, de repente, é o grande culpado. Portanto, já sabiam que havia o Bin Laden, já sabiam que havia um atentado. Começam depois depois aparece um passaporte imaculado no meio dos destroços, ok? E depois a pergunta porque é que o segundo avião conseguiu, 18 minutos depois do primeiro, entrar no espaço aéreo de Nova Iorque e ir contra a outra torre, como é que não foi possível funcionar a defesa? Vieram dizer depois, tentar convencer-nos a tirar a areia aos olhos. Ninguém sabia, ninguém imaginava que uma coisa destas podia acontecer. É mentira, desde que foram construídas as torres em 72, que se imaginava que uma coisa destas podia acontecer. Já um avião tinha batido durante os anos 40, tinha ido contra o Rockefeller, o edifício Rockefeller. Portanto, tudo isso, o Chrysler, não sei se era o Rockefeller, um desses dois. E, portanto, tudo isso já fazia parte do imaginário norte-americano. King Kong também já lá tinha andado. E mais ainda, mas se fizessem mais ainda, há dois fatores mais importantes. Há um spin-off, sabe o que é um spin-off? Portanto, uma variação retirada de uma grande série e que cria uma outra série. Os personagens secundários dão origem a uma série com esses personagens secundários como personagens principais. E há um spin-off da série X-Files, cujo o primeiro episódio experimental, para ver se a série poderia ser uma série que interessasse, é o chamado episódio piloto, cujo primeiro episódio piloto, feito em março de 2001, é precisamente um avião que é pirateado, o comando do avião é pirateado e é dirigido, teleguiado às Torres Gêmeas. Mais ainda, há um documentário do Michael Moore, chamado Bowling for Columbine, onde, a dada altura, vemos excertos de reportagens jornalísticas sobre a morte, sobre os atentados e sobre a vida dos rapazes que massacraram os outros rapazes, que é outro drama também que existe, também tem as suas diversas leituras conspirativas, mas neste caso, uma das coisas que eu me recordo desse documentário é um pormenor em que há um jornalista que cita partes do diário de um dos rapazes assassinos, em que diz que havia também o plano de desviarem um avião e atirá-lo sobre Nova Iorque. Portanto, a possibilidade de um avião cair sobre Nova Iorque sempre esteve presente e sempre houve planos para rapidamente fazer o chamado scramble de aviões caças e aniquilar qualquer avião fora de rota e fora de comunicações, como foi o caso dos aviões que depois foram alegadamente até nas Torres Gêmeas. Eu digo alegadamente, também já eu digo que aquilo foi hologramas e que foram mísseis disparados ou coisas assim. O que é certo é que também as filmagens do Pentágono nunca foram as mais convincentes. A gente vê as imagens de uma parte do edifício que caiu no próprio dia e depois vemos a parte em que eles depois renovaram o Pentágono e não consegues encaixar ali um avião nas primeiras imagens. No entanto, tens de acreditar, como São Tomé, mesmo vendo, que não fazendo sentido para um olho humano, face a outras imagens de outras coisas, que aquilo foi mesmo como eles disseram que aconteceu. Portanto, isto é perigoso. É perigoso porque até pode ser verdade. Repara, João, até pode ser verdade. Mas depois são tantas as dúvidas à volta,
tantas as perguntas que acabam por ficar sem uma resposta válida e mesmo cientificamente convincente face a algumas das evidências óbvias que tu possas dizer, e depois as pessoas que nos trouxeram até aqui, isto foi o que eu dizia durante a pandemia, aqueles que nos trouxeram até aqui são os mesmos que dizem que nos vão tirar daqui. Aqueles mesmos que nós desconfiamos são aqueles que depois dizem não desconfiem de nós, confiem em nós. E nós somos obrigados a ter de confiar em quem sempre desconfiamos. Isto é que é perigoso. Isto é que afasta as pessoas. Isto é que é preocupante. E os jornalistas não estão preparados para lidar com estas questões. E quando digo não estão preparados, é que não estão preparados psicologicamente e fisicamente com o dinheiro que recebem para enfrentar grandes poderes. E mais ainda, com o sistema como ele está montado, para que só façam as perguntas direcionadas e válidas que são ditas pelos seus generais superiores que respondem depois a uma hierarquia que garante salários. Portanto, lá está, no jornalista não é o tal monge que está no mosteiro e que tem a comidinha preparada porque recebe os donativos da população para manter e para orar por eles. Não. Sofrem, têm dúvidas, são humanos e fazem muitas vezes erros e depois fazem ainda mais erros para esconder erros. Esse depois acaba sendo mais um problema. É os erros que se fazem para esconder depois mais erros. Eu posso estar a fazer o mesmo problema, eu posso estar a fazer a mesma coisa, mas às vezes sou eu próprio que corrijo os meus erros. Às vezes eu dou informações, as pessoas acreditam e depois eu próprio vou ver, epá, não, é isto, está tudo mal. Vou ter que refazer isto, as pessoas que acreditaram em mim estão enganadas. E eu digo, continuo, deixo estar, porque o engano não é assim tão grande e isto pode ser, até posso justificar isto assim, 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 e mudar, e a coisa entra, ou serei honesto com elas e contradigo e digo, não, pá, peço imensa desculpa, afinal estava errado, estava coisa. E eu prefiro isso, prefiro pedir desculpa e dizer que estou errado, porque assim ainda tenho ainda mais razão. Mais credibilidade. Mais credibilidade. E por isso é que engano poucas vezes. Porque antes de até me dar muitas informações, eu já me corrigi várias vezes. Frederico, tenho variedíssimas perguntas. Não vai dar para corrermos todos os teus livros, portanto eu vou saltar aqui uns quantos livros e provavelmente vamos fechando falando em mais 2 ou 3 livros que tu tenhas escrito. E tu estavas aqui a falar agora, há 2, 3 minutos atrás, sobre esse tal poder estabelecido, sobre a importância de existirem jornalistas que realmente vão mais fundo para se perceber, de facto, o que é que possa estar aqui a acontecer. E um dos factos, nas minhas pesquisas, é que após 1945, portanto, após o fim da Segunda Guerra Mundial, temos em 4 ou 5 anos a criação das principais instituições que mandam no mundo hoje em dia. Portanto, temos a ONU, que se não me falha a memória foi criada em 1945, temos a Organização Mundial de Saúde, que penso que foi criada em 1948, temos a NATO, criada em 1949, temos a Mossad israelita em 1949, temos em 1947 a CIA, enfim, são inúmeras as instituições que nestes 3, 4, 5 anos pós-Segunda Guerra se estabeleceram e, ao que parece, pelo que dá para entender, são as mesmas instituições que estão a levar, digamos assim, o jogo para a frente. Posto isto, também fui investigar. Foi nos anos 50 que o grupo Bilderberg foi criado. E tu foste, sem dúvida alguma, um dos portugueses, ou talvez o português que mais conteúdo criou acerca deste grupo, o Grupo Bilderberg. Em traços gerais, Frederico, o que é o Grupo Bilderberg? O que é que estão cá a fazer e quais são as suas intenções? E que interesses é que esse grupo está realmente a defender? Ora, o Grupo Bilderberg, do qual resultou como tu dizes, a investigação que eu fiz neste livro, chamado precisamente O Governo Bilderberg, e com o subtítulo Do Estado Novo aos Nossos Dias.
Tem aqui uma fotografia de António Guterres e do Durão Barroso. O Guterres hoje como secretário-geral das Nações Unidas e o Durão Barroso a fotografia de quando era presidente da Comissão Europeia, antes de ir para vice-presidente da Goldman Sachs. Naquilo que o Marcelo Rebelo de Sousa disse de uma forma quase assassina, Durão Barroso atingiu o patamar da sua carreira empresarial, não da carreira política, mas da sua carreira empresarial. Foi sempre assim que, digamos, que se calhar Durão Barroso geriu a sua carreira. Ora, o Grupo Bilderberg tem este nome para quem não está familiarizado e entra pela primeira vez nesta história, embora eu acredite que quem te siga já conhece isto há muito tempo, mas o Grupo Bilderberg foi criado em 1954, pouco depois de todas essas instituições que tu mencionaste. Há uma criação de uma nova ordem mundial. E é um grupo de amigos, vamos dizer assim, administradores de condomínio, se quisermos, nem todos são, mas por convite. Há uns que são, convidam-se uns aos outros, e o condomínio deles é o planeta Terra. Ou pelo menos a parte principal do planeta Terra, mais importante, porque não entra a todos, não há chineses, nem russos, nem indianos, nem nada, mas é um mundo da NATO. Ou seja, o Grupo Bilderberg acaba por ser o braço político da NATO. A NATO são os militares, e no Grupo Bilderberg que se reúnem os políticos e os privados com mais dinheiro entre a Europa e os Estados Unidos. Portanto, é natural vermos aí pessoas, banqueiros, proprietários de empresas, e cada empresa, e isto desde 54, obviamente, foram passados porque foram evoluindo várias empresas. Bill Gates uma vez já entrou lá nessas conversas, mas ele também pode estar acima ou pode estar ao lado e não é por aí. Mas eu vou-te dar um exemplo de como é que o Grupo Bilderberg funciona e daquilo que eu investiguei, daquilo que eu fiz. É um grupo onde se fazem entrevistas de trabalho a futuros primeiros-ministros ou presidentes dos Estados Unidos. Por exemplo, não quer dizer que serão todos, mas é para garantir, e depois também essas entrevistas podem ser feitas também pelos patrões de alguns órgãos de comunicação social, que depois podem também ter a sua publicidade através de alguns representantes de empresas, e que depois têm o aval, ou pelo menos dizem às pessoas em quem é que podem e devem votar e quem é que são as pessoas credíveis para votar. António Guterres, por exemplo, está aqui na capa, vamos ter então factuais, coisas assim. António Guterres participa de uma reunião do Grupo Bilderberg pela primeira vez no ano de 1880 e 90, salvo erro. Deixa-me cá ver. Guterres, né? Primeira vez, já são vários. O Guterres entra numa primeira reunião em 1990, quando ainda era líder parlamentar do PS. Sequer era primeiro-ministro, nem sequer era líder do PS. Era líder parlamentar do PS, porque nessa altura era o Jorge Sampaio, que tinha ido à reunião do ano anterior, em 1989, em Espanha. António Guterres estreia-se numa reunião nos Estados Unidos. O Durão Barroso foi a uma primeira reunião do Grupo Bilderberg, essa eu sei, em 1994, na Finlândia, quando ainda era ministro dos Negócios Estrangeiros de Cavaco Silva. Ora, esses depois são elevados, naturalmente, a uns cargos importantes. Guterres não foi só uma reunião, foi em 2005, depois de ter saído do governo, foi também uma reunião na Alemanha que o eleva a alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, e é esse depois o patamar que o vai levar a ser o secretário-geral das Nações Unidas. Tem piada, eu até aqui escrevi, mas já quase que não me lembrava. Eu tenho aqui uma pequena biografia de cada um dos portugueses que foram às reuniões do Bilderberg com os anos em que lá estiveram. E do Guterres eu escrevi na altura isto. Portanto, António Guterres esteve em 1990 nos Estados Unidos e em 2005 na Alemanha. E digo, era líder do grupo parlamentar do PS quando participou pela primeira vez no encontro Bilderberg e foi depois secretário-geral dos socialistas entre 1992 e 2002. Foi primeiro-ministro de Portugal entre 95 e 2002 e presidente da Internacional Socialista entre 99 e 2005. Após ter participado no encontro Bilderberg de 2005, chegou a Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, cargo que ficara vago após a demissão do ex-primeiro-ministro da Holanda e igualmente membro Bilderberg, Ruud Lubbers.
acusado de assédio sexual. Era membro do Conselho de Estado, agora o Guterres, não o outro, era membro do Conselho de Estado do presidente Marcelo Rebelo de Sousa e administrador não executivo da Fundação Carlos Gulbenkian, quando em 5 de outubro de 2016 foi escolhido para o cargo de secretário-geral das Nações Unidas. Derrotou a candidata búlgara Kristina Georgieva, a outra aposta de Bilderberg. Bilderberg aposta sempre em dois campos também. Entre os democratas e os republicanos nos Estados Unidos, entre os sociais-democratas e os socialistas em Portugal, para dar um exemplo, do qual um grande representante do grupo Bilderberg, desde 1994, era o antigo primeiro-ministro e dono proprietário de órgãos de comunicação social, Francisco Pinto Balsemão. Ora, isto sabe-se que eles vão a estas reuniões, sabe-se quem é que são as pessoas que vão às reuniões, não se sabe o que é que eles falam lá. Sabe-se que não se tomam decisões, mas também sabe-se que não é preciso tomar decisões, porque as decisões depois acabam por já estar tomadas ou acabam por ser tomadas. Vou agora dar um exemplo prático do que aconteceu hoje e que, para vermos a influência do grupo Bilderberg. Hoje soubemos que, pelas notícias, que o António Costa, o ex-primeiro-ministro português socialista, vai ser o próximo presidente do Conselho Europeu. É um cargo de 2 anos, recebe um belo salário para pagar a renda da casa, que ele bem precisa, tem uma casinha nova, não sabe como é que pagou aquilo, mas pronto. E vai ter um cargo desse durante 2 anos. Que surpresa! Surpresa! Se calhar não teria se não houvesse eleições antecipadas. Que surpresa! Que surpresa! Ele até ganhou uma eleição com maioria absoluta, o povo deu-lhe maioria absoluta, que agora em 2 anos perderam e que permitiu outros partidos subir. Incrível e tudo. E como é que estas coisas acontecem? O 25 de Abril não interessa para nada. Pronto, não interessa o que é que aconteceu há 2 anos, há 2 meses, ou é no dia 7 de novembro. Pronto. Portanto, o António Costa foi uma pessoa que já participou de uma reunião de Bilderberg em 2008. Era ele ainda presidente da Câmara de Lisboa. Participou dessa mesma reunião pelo lado do PSD, o presidente da Câmara do Porto, que era o Rui Rio. Coincidentemente vão-se encontrar para mais tarde como candidatos a primeiro-ministro, em eleições em que um ganha o outro perde. Podia ganhar um e o outro também perder. Bilderberg ganhava sempre. O casino ganha sempre, a casa ganha sempre, não é? E, portanto, António Costa, a partir do momento em que apresentou a sua demissão de uma forma inopinada, ou talvez não, nem sequer era pelos 75 mil euros que foram encontrados no gabinete ao lado do seu chefe de gabinete, mas sim porque havia um parágrafo do Ministério, parágrafo de dizer, o seu nome estava lá, e claro, está lá, ele é o primeiro-ministro, o nome dele tem que estar lá, ele deve assinado, o que é que não havia de estar? E por causa disso demite-se, tudo bem, ok? E eu acho que até fez bem em demitir-se. Se não se demitisse, a gente estava aqui a dizer, dá-se devia ter demitido e tal. E depois, eu acho que fez mal em demitir-se também, se calhar, porque ao fim e ao cabo veio saber que afinal não havia condições para ele se demitir, porque agora até há condições para um gajo que é acusado de corrupção e que se demitiu porque estava a ser acusado de corrupção e agora vai ser presidente do Conselho Europeu. Epá, que coisa gira. Nomeadamente, se não tivesse havido aquelas eleições antecipadas de 2022, as eleições teriam sido em 2023, quando o António Costa se demitiu. Olha que engraçado. Portanto, se calhar já estava feito para o António Costa ir para este cargo. Há muito tempo. Há muito tempo. Um cargo em Bruxelas. Há muito tempo. E, portanto, e onde é que isto se costuma, digamos, combinar? Então eu vou dar um exemplo agora, e é de hoje. António Costa, no presidente do Conselho Europeu, talvez, possivelmente, combinado na reunião de Bilderberg, que teve lugar em Lisboa o ano passado, mas na reunião de Madrid, que foi há um mês, no dia 1 este mês, dia 1 de junho, deste mês, de junho, nós estamos agora a gravar isto em junho, onde eu fui, era o único jornalista português lá presente, também não havia muito mais, jornalistas, outros mais, havia italiano, americano, canadiano e espanhóis, e eu fui capaz de registar uma fotografia que vejo o Mark Rutte, primeiro-ministro, ainda primeiro-ministro da Holanda, a tomar um cafezinho na esplanada do hotel, no intervalo das palestras que eles lá têm, do seu networking, porque Bilderberg é praticamente networking entre as personalidades mais importantes de lideranças da Europa, em que ele está a falar com a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas. E é interessante porque havia uma notícia feita por há uns dias no tal e qual, em que dizia que o António Costa não iria para presidente do Conselho Europeu, mas iria sim ocupar o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros da Europa.
na Comissão Europeia. Só que isso iria implicar que o PSD tivesse de ceder, agora no governo, tivesse que ceder, normalmente, o primeiro-ministro no governo é que tem que ceder uma pessoa do seu próprio governo, do seu próprio partido, para o Comissário Europeu, ou então, politicamente, ser muito, digamos, uma figura muito bem escolhida. E, portanto, um António Costa, como presidente dos negócios estrangeiros da Europa, por muito também bom que fosse o cargo, era um bocado mais difícil do presidente do Conselho Europeu, que já estava, digamos, preparado. E, portanto, não teve esse cargo. E o engraçado, eu há uns tempos achava que o António Costa até poderia ser o sucessor de agora. A NATO precisa de ter, já há muito tempo a NATO já devia ter tido um novo sucessor ao Jens Stoltenberg. E eu achava que até seria o António Costa que estava a ser planeado, mas não tinha o perfil. Então, o cargo vai para o Mark Rutte. O Mark Rutte vai para a NATO, o António Costa vai para presidente do Conselho Europeu, e aquela senhora cuja fotografia eu tirei à distância, a conversar com o Mark Rutte, futuro secretário-geral da NATO, o atual primeiro-ministro da Holanda, a conversar com a Kaja Kallas, a primeira-ministra da Estónia, a Kaja Kallas vai para o lugar de ministra dos negócios estrangeiros da Europa. Claro que se dizia que se calhar ia para o António Costa. E isto é decidido, é combinado, pelo menos é mencionado, e só isso já é bastante, nas reuniões de Bilderberg, porque é inevitável que eles têm que falar entre eles, e não importa, e também, atenção, podem falar, que falem, mas que assumem que a democracia não interessa para nada, que assumem que o voto das pessoas não interessa para nada, que assumem que eles são os donos do mundo, que assumem que os seus órgãos de comunicação social, que também estão presentes naquelas reuniões, manipulam a informação e que não dão a contextualização suficiente para as pessoas tomarem a sua posição, porque senão as pessoas se calhar votariam noutros partidos, mais radicais. E é isso que está a acontecer hoje em dia, que se vê na sociedade. As pessoas estão um bocadinho mais informadas ou estão tão desinformadas que acabam por perder referências nas pessoas em que elas devem confiar. Porque depois à volta vem fome, vem miséria, vem desgraças, vem instabilidade. Então, e aqueles que nos trouxeram até aqui são aqueles que dizem que nos vão tirar daqui. E onde é que estão essas referências? Portanto, olha, eu penso que isto já te dá uma boa ideia de como é que as coisas estão e digo-te, podemos falar disto muitos mais e não sairíamos daqui. Frederico, eu fiquei com vontade de te convidar pelo menos mais uma vez, porque há outros assuntos que eu gostava de ir fundo contigo. Também tens uma forma muito peculiar de transmitir a forma como tu vês as coisas, portanto acho muito interessante. Muito peculiar, é muito interessante porque realmente sente-se que é de alguém que não só investiga, mas que se preocupa com as questões. Não é uma questão, tu não estás à procura de um bom título. Não, a ideia não é a busca de um bom título, de uma boa manchete. Isso dá para sentir e nesse sentido vou querer usar o teu conhecimento e a tua mente para mais uma conversa para outros assuntos. Entretanto, tenho 2 convites para te fazer. Um está feito, que é, será que vais voltar a estar aqui comigo no Além do Ordinário para fazer mais um episódio pelo menos? E o segundo convite é um convite que eu tenho feito a todos os convidados que estão a vir conversar comigo publicamente até ao fim de 2024, porque gostava muito de criar um livro com todos os convidados. Sei que vão ser alguns convidados, não sei se vai ser uma logística muito fácil de se criar, não sei se o livro será apenas físico, se será físico e digital, se será apenas digital, mas gostava de te deixar um convite público para essa iniciativa, porque acho que vai ser extremamente rica, repleta de homens e mulheres de diferentes áreas. Portanto, deixo-te aqui o convite. Independentemente se o aceitas ou não aceitas agora, vou voltar em off-record a fazer-te o convite. Portanto, não estou aqui, no fundo, em busca de uma resposta, mas sim deixar o meu convite público. Frederico, já vamos com mais de 1h30. Foi muito fixe, foi muito interessante esta conversa. Uma vez mais, vou querer conversar a segunda para muito breve. E, muito obrigado não só pelo teu contributo ao longo de todos estes anos e toda a investigação que estás a fazer, acredito eu, na maioria das vezes sozinho e contra a maré. Portanto, um agradecimento público também a esse serviço
que estás a fazer a todos nós e, obviamente, muito obrigado por estares aqui e por teres aceito este convite. De nada, eu é que agradeço a oportunidade de poder, pelo menos, expor. Isto é uma conversa entre amigos que, por acaso, acaba por ser ouvida por outras pessoas e que eu não me importo, porque tenho esta transparência e tudo aquilo que eu disse. Digo e repito em on, quem quiser, e não há os meus offs às vezes acabam por ser só apenas algumas pequenas piadas, não mais do que isso. Toda a informação eu, infelizmente, partilho e digo, e eu quando digo infelizmente é no sentido de que não tenho segredos. Aí às vezes há gente que tem segredos. Tenho os meus segredos pessoais, partilho depois com as pessoas que também partilham os seus, mas não sou esta pessoa que vocês veem, e é isso que me interessa, porque eu acabo por ser também, eu vivo em sociedade, eu sou um egoísta, eu preciso que a sociedade também me faça feliz. E se a sociedade é infeliz, isso só me transmite infelicidade, eu não consigo, então, portanto, preciso procurar a felicidade. Por isso é que eu trabalho para vocês. Ajudem-me também nesse sentido. Claro, interessem-se, comprem uns livros, pelo menos, já sempre dá algum, e é um valor que a gente entrega à sociedade. Portanto, terei o maior prazer em conversar com quem quer conversar e em ajudar ou em partilhar também com quem quer também partilhar. Por isso agradeço a ti, João. Muito obrigado. Frederico, até breve. Um abraço. Um abraço.